Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje a gente tem a honra de receber um cara do nosso mercado imobiliário capixaba, não só daqui, né? Já uma referência nacional já, quando se fala sobre mercado imobiliário. Ele é empresário, corretor, fundador do CEO Instituto, fundador e CEO do Instituto KP. Ele é casado e pai de 2 meninos, Miguel e o Joaquim. Exatamente. Vamos se preparar para um bate-papo com Cleverson Passos. Cleverson, obrigado. Nilson, eu que agradeço. Antes de qualquer iniciativa, eu gostaria de te parabenizar por toda essa trajetória, 55 episódios. Fiz um já, né? Estou voltando, exatamente. As pessoas precisam de referências sadias, precisam de educação dentro do nosso nicho, do nosso mercado imobiliário. E você se propor a tirar 1 hora, 2 horas do seu dia para vir aqui gravar um podcast com convidado, editar, lançar de forma orgânica e sem fim lucrativo, não é para qualquer um. Eu tiro o meu chapéu para você e espero que eu possa agregar hoje nesse episódio, nesse bate-papo. Com certeza, falou bonito, né? Eu sou assim. Cleverson, como você falou, né? O nosso primeiro podcast que a gente teve. Ok. A gente não precisa falar quem é o Cleverson, porque acho que já... mas não sou um famoso, tem que falar. Tinha o Cleverson. Então fala aí um pouquinho, de novo, de quem é o Cleverson hoje, cara. Cara, o Cleverson ama e odeia, né? Tipo assim, na verdade eu falo assim, eu brinco, né? Mas o Cleverson é um garoto de 35 anos. Muita gente acha que eu sou mais velho, mas eu sou um garoto de 35 anos que veio de baixo mesmo. E tenho vários sonhos, não alcancei 20% deles. Eu hoje quero me tornar uma referência no mercado imobiliário, não só no Instagram, mas como um empresário bem posicionado, com empresas, né, bem posicionadas. E o Cleverson, como qualquer outro sonhador, corretor, começou de baixo, é esposo, é pai, tem suas frustrações, tem seus medos, mas o que me motiva é o meu passado, sabe? O passado eu sempre falo que não é um lugar de permanência, e sim de referência. Então a gente às vezes se surrupia de querer reclamar sobre o nosso presente, mas a gente tem que lembrar sempre de onde que a gente saiu. Então, o Cleverson quer ser uma referência como empresário para ajudar outros Cleversons a poder alcançar os sonhos deles. Esse é o Cleverson Passos. Esse sou eu, meu amigo. Abusadamente. Cleverson, quando nós fizemos nosso primeiro podcast, você falou que queria a questão do empresário, né? De virar empresário, fazer ali as duas funções, tanto empresário como corretor de imóveis. Certo. Qual foi a mudança que teve daquele Cleverson, que a gente tá falando de praticamente 8 meses atrás, mais ou menos? Não, acho que foi 2023. 2023, isso. A gente foi no final de 2023. Isso. A gente tá falando de mais de um ano aí, então. 1 ano e pouquinho, mais ou menos. Qual foi a mudança que teve, Cleverson? Muito mais sabedoria, muito mais cautela e aprendizados diários, tá? Se eu for falar no profissional, acho que a gente vai avançar muito a nossa conversa, mas eu vou falar no âmbito assim, profissional do Cleverson, do pessoal do Cleverson, e o pessoal ele intercala, né, o CPF com o CNPJ. O Cleverson continua sendo muito ousado, o Cleverson continua testando várias estratégias. Eu sou um cara, Nilson, que eu gosto de testar bastante. Eu sou all-in, então eu vou para dentro mesmo, chego com os 2 pés no peito e me entrego. Se eu ver também que o mar não tá para peixe ou que o barco tá saindo da rota, eu também volto. Então não tenho essa vaidade de falar que errou, que não errou. No âmbito profissional, o Cleverson vem criando um hub de negócios para que esse hub seja solução para o cliente que busca um shopping de negócios, né? Então, esse hub, hoje a gente tem a imobiliária, que inclusive a gente devo anunciar em breve dois deals, né? Que a gente chama de deal, quando você fecha lá uma operação da empresa. Nós fizemos o valuation da imobiliária, o valuation da Jumi House, e eu vendi 49% da imobiliária para um grupo de gestão, onde que eles estão começando a implementar a cultura, a metodologia agora na nossa empresa.
Inclusive, esse dia nós tivemos um processo seletivo, foi engraçado, né? Que deu 38 candidatos e a gente só contratou 3. Se fosse antigamente, eu contratava 30 e deixaria só 8. E o cara, para não ser, antigamente, não trabalhar comigo, ser um dos 6 8, ele tinha que ser muito ruim. Então, a gente está criando, Nilson, uma imobiliária profissional, uma imobiliária com um jeito de empresa, né? Eu acho que eu vejo hoje que qualquer um vira corretor porque o muro é baixo. E qualquer um trabalha em imobiliária porque o muro de entrar para ser corretor é baixo. O muro de você trabalhar no imobiliário não pode ser diferente. Então a gente está criando uma Champions League onde a gente quer os melhores e a gente não está olhando para o que o mercado está achando, está fazendo. A gente fez essa operação. É uma empresa que cuida de grandes empresas como Marca Ambiental, Terca, Vessa, GS Consultora, outras gigantes que eles já prestaram serviço. São mais de 400 empresas, inclusive a EMEG Gestão. E a gente fez uma junção muito estratégica porque eles entraram, Nilson, no começo de 2024 em todas as empresas. Na Geomi, na Imobiliária, no Cleverson PF, pessoa física, vendedor, corretor, no Cleverson Influencer. Inclusive, uma das estratégias de 2024 foi deixar o Cleverson Influencer de lado e focar no Cleverson dos negócios, para que depois que todas essas estruturas e esses pilares de empresa estiver pronto, consolidados, a gente voltar a ter o Cleverson Influencer, né? E nisso eles fizeram um diagnóstico da imobiliária, a gente chegou num denominador comum de parceria, inclusive foi uma reunião de 8 horas. A gente fez uma reunião de 8 horas direto para a gente fechar ali a venda do equity da imobiliária. E nisso também a gente fez o diagnóstico da Geomi House, a gente fez o valuation da Geomi House, um novo valuation de valor de mercado da empresa. E a gente fechou no dia 21 de janeiro agora. A gente assina essa semana, a gente já fez o DNDA. Esse DNDA, a gente fez a diligência da empresa, né? E depois dessa diligência, a gente fechou novamente o acordo, né? Que é o acordo de acionista, governança, etc. E eu vendi 40% da empresa, da Geomi House, que começou de uma forma e provavelmente vocês vão ser... Vocês ficam assim, pô, aquele Cleverson, o cara é um mala, né? Cara, eu quero do seu lado, porque a gente vai lançar nosso primeiro, provavelmente, aí, empreendimento prédio mesmo, incorporação. A gente vai lançar o nosso estúdio. A gente teve um grande parceiro que também eu não posso falar agora, né, Nilson? Mas provavelmente quando você lançar o podcast aí nos próximos dias, deve sair a notícia. Então, esse parceiro, a gente tem várias frentes, é uma liga de pessoas muito bem informadas. Eu achei que eu era vendedor, que eu era consultor e que eu era incorporador, né? Então, quando eu comecei o primeiro projeto da Geomi em Pedra Azul, que foi o Refúgio Tapera, com as cabanas modulares, etc., a minha cabeça era totalmente diferente. A gente deve entregar ele em junho agora, nosso primeiro projeto, e depois disso nós vamos reformular a empresa para ir para uma outra página ainda que o corretor de imóveis às vezes não consegue alcançar, que é de ser o incorporador, que é a Geomi House, junto com esse grupo de investidores, que é uma família que tem um fundo e etc., e nós vamos ir para uma outra página de avanço profissional do Cleverson. Então, o que mudou de 2023 para cá? Parece que é pouco tempo, né? Mas um ano aí. Esse um ano mudou a execução dos pensamentos que eu tinha lá atrás. Porque assim, quando eu comecei a ser corretor de imóveis, e até a questão, o Nilson, da venda de uma participação da imobiliária ela foi toda estruturada. Por quê? Porque eu não quero deixar de me aproximar do meu parceiro construtor, né? Da consultora, da incorporadora. Então, eu estou separando a imobiliária da minha pessoa para a imobiliária continuar tendo corpo com essa parceira, certo? E eu vou entrar de cabeça na incorporação, mas não fazendo incorporação, vendendo incorporação, vendendo prédio, lançando estúdio, estando do lado. Sei que às vezes quer a tabela, que é um negócio, cara, que fala, não, tem que esperar, aqui não vai ter nada que esperar, não. No dia de lançar, vai todo mundo para dentro do escritório, nós vamos entrar na sexta-feira, só vão sair na outra sexta com o prédio totalmente vendido. Então, o Cleverson de um ano para cá, o Nilson, ele começou a executar todo o planejamento que ele tem feito de anos de sonho, desde 2019, desde 2020, quando veio a pandemia, quando eu pensava assim, cara, eu quero ter um dia uma incorporadora.
Eu quero ter um dia lançar um prédio com o nome do meu filho. Edifício Joaquim Passos, edifício Miguel Passos, edifício Claudiele Vieira Siqueira Passos, edifício Milton Passos, do meu pai. Edifício Nilson Passos. Nilson Passos. Que meu Milton era o meu falecido pai. Então, assim, eu acho que eu vou conseguir realizar o sonho que, às vezes, se você perguntar para 98% dos corretores, acho que ninguém tem esse sonho. Todo mundo fala assim, eu quero fazer 1 bilhão de VGV. Todo mundo quer fazer isso. Eu acho que para você escalar no mercado imobiliário não é fácil. E eu amo o mercado imobiliário, eu amo todas as nuances, as vertentes, as frentes que ele pode disponibilizar para a gente. E ir para essa outra página. Eu falo que eu comecei na página 1, cresci do médio, fui para a página 2, depois fui pegando o impulso. Agora eu estou indo para uma outra página que provavelmente deve ser todo o final do meu livro aí. Rapaz, você vê ali do Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, luxo. O primeiro apartamento que eu vendi foi R$115 mil, a comissão era 0,75. Dava 1.900, 1.000 e poucos reais. E essa primeira comissão, você não tem noção do gosto. Porque quando você começa a vender imóvel de alto padrão, vai perdendo um pouco aquele calor humano, né? Então agora, por exemplo, a gente foi em um apartamento de 7,5, outro de 13, um de 10.300, outro de 10,5. A reação, claro que todo mundo que entra num apartamento bonito, com uma vista bacana, né? Então, assim, você tem todo um compliance ali do negócio, bonito, etc., um conjunto, né? Causa impressão no consumidor, mas não é aquela emoção do primeiro imóvel. Eu falo assim, Cleveson, é claro que é como você falou, cada compra é uma compra. Mas eu acho que o cara que compra o primeiro imóvel dele, que é aquele cara que juntou aquele de 200 mil, aquele de 250 200 mil é muito, tá? Então o cara que juntou ali, 10 para dar de entrada e ganhar subsídios no Minha Casa Minha Vida. Eu acho que ali você tá realizando o sonho de uma pessoa. Quando você passa pro alto padrão, é mais um. Não, eu vou falar que é mais um, sabe por quê? Porque todo mundo tem um sonho grandão, pequeno, médio. Sim. Todo mundo, entendeu? Por exemplo, se eu tenho um carro e eu quero comprar um carro Y, mesmo que eu tenha capacidade, que eu pudesse comprar outro, que daqui a 1 ano eu vou trocar esse carro, ele é um sonho. O problema é que existem cenários de comportamento social diferentes para cada momento. Então, o cliente que compra um imóvel, o primeiro imóvel do Minha Casa Minha Vida, às vezes ele está começando a jornada familiar, profissional, etc., na vida dele, e às vezes está terminando também. Porque teve aquele cliente, né? A gente fala de sociedade, então, se você pensar aí que menos de... O Fernando Sinelli da Apex, ele esse dia foi dar o Fernando é o CEO, o presidente da Apex, o CEO, sim. Ele foi dar uma palestra lá no escritório, onde ele confrontou todo mundo que estava na sala, eram umas 30 pessoas, e falou assim, quem aqui ganha mais de 25 mil reais por mês? Aí ele falou bem assim, aí todo mundo levantou a mão e tal, ele falou assim, vocês estão nos 5% mais ricos da população brasileira. Aí depois ele perguntou quem ganha mais de 50? Aí o pessoal levantou a mão, pá, vocês estão no cenário dos 2% mais ricos da população brasileira. Quem já ganhou mais de 100 mil? Aí levantamos a mão. Aí ele falou assim, vocês estão qualificados no 0,1% da população brasileira. Claro que isso é uma fonte através do IBGE, sim. Existe muita informalidade, etc, etc. Onde que eu quero chegar? Tem gente que começou a vida no Minha Casa Minha Vida, mas tem gente que está terminando porque trabalhou a vida toda, pegou Collor, pegou plano isso, plano aquilo, plano B, e não conseguiu ter um patrimônio, ele não conseguiu se preparar, se programar, se educar para ter um patrimônio. E às vezes é até mais forte do que o primeiro, porque aquele ali é a vitória final. Sim. Quando o cliente, eu já vendi para algumas pessoas de famílias mais simples, etc., um senhor de 55, 60 anos ou 40 anos, não é novo, mas também não é velho, né? Vamos botar aí. E de vender e o cara chorar, ficar satisfeito, porque tipo assim, é como se todo o sofrimento da vida dele tivesse sido compensado com aquela aquisição. Então isso é muito importante, né? Nesse cenário de primeiro imóvel, etc., de imóvel econômico, que no alto padrão é uma venda mais técnica. Fala dessa diferença pra gente, Cleveson. Por que eu falo isso? É como você falou, você vê ali do Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão e luxo.
Eu digo isso porque a maioria dos corretores hoje eles já se formam e já são especialistas em alto padrão, né? Eles nem venderam o Minha Casa Minha Vida ainda. Como é que é essa diferença? Como é que é esse atendimento? Ô, Nilson, eu sou um cara que eu não julgo ninguém, assim, Sim. sabe? Eu acho que o sol é pra todo mundo e se a pessoa é boa, ela tem que encarar mesmo. E se ela acredita que ela tem que começar no alto padrão, ela vai começar no alto padrão. A diferença é que ela tem que pagar o preço, certo? Então, assim, vamos falar novamente de comportamento social e econômico. Então, se você tem um imóvel Minha Casa Minha Vida, você tem um imóvel de 200 mil, você tem X pessoas com capacidade para comprar aquele imóvel de 200 mil. Então, de uma forma muito exata, você vai ter um giro e uma rapidez, uma velocidade maior de venda. Sim. E volume também. Quando você vai para o imóvel de 1 milhão, essa quantidade de pessoas, ela diminui. Quando você vai para uma de 2, vai diminuindo. 3, 4, 5, 10. A diferença de um para outro, às vezes, é o tempo. Então, se a pessoa está disposta a encarar um tempo de maturação para que ela consiga vender um imóvel de 10 milhões, tá tudo bem. Eu já cheguei para o corretor e falou bem assim, por exemplo, lá no nosso escritório hoje vai ter faixas. Faixa branca, faixa azul, faixa marrom. Cara, tem que ser assim. Virou o nosso trimestre da conversão de venda, volta todo mundo para faixa branca. Porque senão eles não conseguem ter ela não consegue ter uma separação do trabalho dele. Mas tem gente que quer vender um imóvel de 10 milhões. Quantos corretores você já conhece, Nilson, que tem 5, 6, 10 anos de mercado e nunca vendeu um imóvel de 10 milhões? Muito. Então, existe a pessoa, se ela estiver preparada financeiramente, psicologicamente, para guardar esse tempo de vender um imóvel de 10 milhões, ela pode trabalhar tranquilamente. Porque os prazos... Eu tenho uma corretora que ela fala, eu só quero vender imóvel alto padrão. Eu falei, então espera. Você vai ter que ter paciência. Mas por que paciência? Eu estou atendendo. Eu falei, sim, eu estou atendendo. Mas não gira igual o outro. Então, essa questão do econômico para o alto padrão, eu acho que não tem hoje categoria, porque eu acredito que o mercado imobiliário é um mercado limitado. Eu acredito que o mercado imobiliário é um mercado de muro baixo, tá? Os profissionais, qualquer um que tenha o ensino médio, vira corretor. Como qualquer um tira carteira de motorista. Você pode ter carteira de motorista, isso não quer dizer que você é um bom motorista. Sim. Você pode ter carteira de motorista, e isso não quer dizer que você é motorista. Entendeu? Porque às vezes, quantas pessoas você conhece e fala assim, eu tenho CNH, mas eu não dirijo. Pô, você não é motorista. Você só tem a CNH. Entendeu? Então, assim, como o mercado é um mercado de muro muito baixo, todo mundo entra de peito. Eu venho me comunicando com certas pessoas, com certas empresas, em certos momentos onde a gente precisa usar, eu falo que a gente precisa às vezes usar a glicose da nossa cabeça, né? O corretor, ele não usa a glicose, ele pergunta para alguém usar para ele. Então, às vezes a pessoa chega e fala bem assim, Cléber, você sabe que não sei o que, não sei o que. Ela falei, cara, para um pouquinho, pensa que é o seu cliente te perguntando isso e você precisa responder na frente dele. O que você vai precisar fazer? Você já viu quando você precisa nisso assim, botar a cabeça para pensar, para você lembrar de alguma coisa? Cara, onde que eu deixei e tal? Isso é você usando a glicose do seu cérebro. Você tá usando, você tá malhando o seu cérebro, sua cabeça ali para responder ou achar aquele produto que você quer encontrar. Então, o corretor é a mesma coisa. Então eu falo assim, eles têm que usar mais a glicose do cérebro, tem que pensar mais. E assim, também acho, para não sair muito do ponto da pergunta, que o nosso mercado hoje, ele é um mercado até mais qualificado, porque hoje as pessoas que estão entrando no mercado, eu tenho uma corretora minha que esses dias fez uma parceria, não vou mostrar para não expor, e também tá tudo bem, porque isso não existe certo nem errado, é uma médica cirurgiã plástica com Cresce. Então, olha com quem você está disputando. O muro é baixo para gente ruim e o muro é baixo para gente boa. Então, as pessoas boas também estão encontrando no mercado imobiliário. Então, entre o médio e alto padrão, eu acho que não existe um exercício, o Nilson, que a pessoa, para vender alto padrão, ela tem que passar pela Minha Casa Minha Vida. Foi primordial na minha vida. Sim. Se alguém chegar para mim e falar assim, Cléber, o que você faria se você fosse corretor de imóveis? Primeira coisa, eu ia lá na MRV, bateria lá e falaria, eu quero ficar aqui 1 ano para eu aprender a trabalhar. Aprender sobre alimentar um CRM, aprender treinamento, se adaptar numa cultura que qualquer empresa hoje, o Nilson, tem metodologia, tem cultura.
Entendeu? Se você for no Poço Ipiranga, eles vão contratar, porque eles vão contratar com um processo seletivo tal para frentista. Uhum. Eles vão fazer uma semana de treinamento tal, ok? E depois eles vão ter lá um período de experiência, certo? Isso Sim. é uma cultura da empresa. Isso é um processo da empresa. No mercado imobiliário, o cara fala assim, eu quero ser corretor. Senta ali. É desse jeito, certo? Então, eu acredito que hoje o mercado imobiliário ele tá baixo, o muro baixo para quem quer começar de qualquer jeito, e tá um muro baixo para quem é expert e também é um cara bem relacionado, é um cara de uma boa família, é um cara que às vezes viajou, é um cara que entende de certos assuntos, é um cara do mercado econômico, do mercado financeiro. Eu ontem encontrei com um cara na praia, pô, sou filho de fulano de tal, pô, sou advogado, trabalhei no mercado financeiro, tirei o Cresce, quero fazer parceria com você. Eu fico imaginando se esse cara fosse disputar com o Clécio de 10 anos atrás. O Clécio estaria lascado. Porque eu não teria nem... Sim. Entendeu? Então não existe regra, cara. Eu acho que a regra é ir pro jogo. Isso aqui se chama capitalismo. No capitalismo, o mercado é aberto para todo mundo e que vença quem tá disposto a pagar o preço. Sim. Clécio, você é um cara de sucesso. Tanto na Obrigado. vida quanto no mercado imobiliário. Mas teve algum momento que algo aconteceu que você pensou em desistir desse nosso mercado? Cara, eu acho que o mercado... Eu sou muito cético com essa questão de motivação 100%, sabe? Motivação 24 horas. Cara, o mundo é mundo desde os tempos mais primórdios. Então não existe você ser feliz a todo tempo. Bom dia! Então, assim, eu não fico desmotivado várias vezes. Eu posso ter ficado desmotivado semana passada. O problema é como você encara a sua motivação, a sua desmotivação. Você tá entendendo? Eu tô desmotivado, eu tô triste, eu tenho que ser responsável. Eu tenho que cumprir com os meus compromissos, tanto com a minha empresa, com o meu nome, com os meus clientes e principalmente com as pessoas que confiarem em mim a vida, que são a minha família, meus filhos e minha esposa. Então, eu não acredito, pô, você já pensou em desistir? Claro, várias vezes. Só que motivação é igual o banho, você tem que tomar todo dia. Tá certo. Clécio, hoje a gente tá na... Vitória tá entre as 5 cidades mais... Né, entre aí Vila Velha e Vitória tá entre as cidades mais valorizadas. Como que você enxerga isso, Clécio? Por que disso? Que a gente tem o Espírito Santo hoje como centro imobiliário, né? Que a gente... E tendo a cidade, no caso você, né? Que é daqui de Vitória, tendo ela como uma referência hoje nacional em valorização, como que você acha que chegou nisso? Acho que Vitória, ela tem uma cultura... ela tem uma cultura bairrista, né? Então a gente aqui todo mundo reclama do preço, mas todo mundo quer morar no mesmo lugar. Por exemplo, todo mundo reclama do preço da Praia do Canto, mas todo mundo quer morar na Praia do Canto. Cara, é uma conta simples, certo? Se a demanda é grande e a oferta é pouca, o preço vai aumentar. Se você tem várias pessoas querendo morar nas localizações específicas e você não tem tanto produto para vender, ué, o que vai acontecer com o que tem? O que vai acontecer com o que vai lançar? O preço vai aumentar. Então não tem jeito. Às vezes o cliente fala assim, eu quero 200 metros quadrados na Praia do Canto, um prédio novo até 3 milhões. Eu falei, eu tinha esse imóvel em 2018, mas eu tenho esse lá em Jardim Camburi. Ele fala, não quero, eu quero na Praia do Canto. Só que eu falei, esse que você quer na Praia do Canto, nessa tipologia, ele custa 6. Você tá entendendo? Então o que acontece? O que tá acontecendo com o Vitória? Eu acho que os grandes players começaram a não vender mais produto, começaram a vender o lugar. Então, se você pegar aí a Cultura, que faz parte ali da Apex também, que é um canal de inteligência, de informações, etc. Não sei se é exatamente Futura, isso. né? Isso, exatamente. Aí você pega ali a Folha Vitória, Apex News, etc. Que os meninos vêm fazendo um trabalho, assim, muito de excelência, com muito, assim, bem generoso, inclusive. As pessoas começaram a vender Vitória. Quando você começa a vender o lugar em vez de produto, as pessoas tendem a querer conhecer. Então, todo paulista, carioca ou pessoa que desce aqui, vai sair de onde, Priscila? Você veio aqui a primeira vez... A Priscila era a head do Joel J. Falou comigo. Ela veio aqui a primeira vez e falou, cara, eu quero morar aí. Porque você chega aqui e você tem uma qualidade de vida absurda. Você pode andar com um Rolex, mas não vai ser assaltado. Eu fui em São Paulo esses dias, o
cara botou a arma na minha cara, falou, negão, me passa o Rolex e o cordão de ouro. Entendeu? Não que isso não vá acontecer aqui, mas a probabilidade é menor. Então, quando você tem uma cidade que entrega qualidade de vida, você tem uma cidade que você tem um estado cortado por um litoral de ponta a ponta, né? Você tem incentivos fiscais. O Espírito Santo é um estado que não depende de futebol, não depende do turismo e nem depende de televisão, de emissora. Então não tem Globo aqui, uma Globo, né, novela, programa, etc. Você não tem um time que performa, né, numa Série A, numa Série B, e você não tem um turismo, você não tem um turismo agressivo em Vitória. Então, mesmo ultrapassando esses pontos, que é meio comum no Brasil, tanto no Nordeste, no Sul, etc., o estado em si vem atraindo muitas pessoas. E eu falo pro capixaba que reclama de preço. O de fora não está reclamando. O cliente que reclama, Vitória tá alto, Vila Velha tá alto, o cara de fora tá chegando e tá falando, pô, legal esse preço. Aí você escuta na visita ele falando assim, pô, se isso aqui fosse em Curitiba, seria o triplo, o dobro do preço. Se eu fosse comprar esse apartamento sei lá, na Haddock, lá em São Paulo, numa rua dessas de São Paulo, cara, seria X. Então, quando você tem um estado que é bonito, de gente educada, gente fechada, mas são educados, são meio fechados, mas são educados. Um estado bonito, seguro, certo? Onde você consegue o custo de vida aqui, as pessoas acham que o custo de vida de Vitória é alto. O custo de vida de São Paulo, meu amigo, nem se compara. Só fala mal do Espírito Santo quem não viaja. Só fala mal de Vitória. Ah, Vitória é isso, Vitória é aquilo, meu amigo. É porque você não saiu daqui. O dia que você sair e ver que é uma cidade desorganizada, buzina, sirene, pau quebrando, trânsito de 3 horas, você sair para trabalhar no metrô. Às 6, você saía, você pegava 3 horas de metrô, né? 3 horas para ir pro trabalho, 3 horas para voltar. Entendeu? Isso aí que é o caos. Então eu acho que esse conjunto aí vem tornando Vila Velha e Vitória cidades que estão performando no mercado imobiliário, né, aqui na nossa região e ganhando destaque nacional. E eu acredito que a gente vai surfar mesmo com Selic alta, mesmo com esse cenário político um pouco não, né? 100% estável, porque no Brasil nem o passado é certo. Eu acredito que a gente vai conseguir ainda surfar grandes momentos aqui. Clécio, vamos falar um pouco sobre estúdios. Hoje é o momento, né? A gente tem de estúdios. Eu vi que você fez algumas reuniões sobre investimentos em São Paulo também, de estúdios. Eu fui o primeiro aqui, né? Foi o primeiro, aqui sim. É por isso que eu tô falando. Eu fui o primeiro cara aqui, assim. Depois o André também entrou de peito, o André de Vitória, de Vila Velha. Não sei se foi ele também o primeiro, mas eu acho que o que mais falou de forma aberta. No caso, o que eu mais vejo é você. Falando da questão eu fiz um evento da Vitacom em 2023. Foi um dos primeiros eventos que nós fizemos, eles faziam muito pro private, né? Então a gente fez um evento aqui no Coco Bambu, a gente fechou o Coco Bambu, colocamos mais de 100 pessoas no Coco Bambu com jantar, vinho, etc. E a gente vendeu 18 estúdios no dia, entendeu? Foi muito interessante. Olha, assim, São Paulo já é boi, pronto. Em Vitória é bezerro, o mercado de estúdios ainda. Não tem a frequência que São Paulo tem, porque São Paulo é uma cidade que não para. A gente tem feiras todas as semanas, nós temos shows nacionais e internacionais todas as semanas, nós temos o futebol, além do futebol local, você tem os campeonatos ainda, Libertadores, Copa Copa Sul-Americana, etc, etc. Aí vem os shows internacionais, Bruno Mars, Taylor Swift, etc. Inclusive, lá em São Paulo, no dia do show da Taylor Swift, a diária estava batendo 2.800 no estúdio. Uma diária, entendeu? Quem comprou estava rindo à toa. Não acredito que Vitória vai conseguir ter esse volume de oferta como São Paulo. Sim. Mas eu acredito que a gente está na nascente ainda. Então, quem está chegando agora, tá comprando, vai beber água limpa, não é flat, estúdio não é flat, estúdio não é parte hotel, não é kitnet, não é pool hoteleiro, não é kitnet, é diferente, é um produto, é um ativo financeiro, tá? E penso eu que Vitória vai conseguir também se destacar bastante, porque hoje se você abrir o Airbnb agora e fizer um teste que você quer se hospedar aqui em Vitória, você vai passar raiva.
Entendeu? Não tem quase nada. Se tiver um show, por exemplo, como teve uma vez um show aqui do Paul McCartney, não sei se você lembra, no estádio de Calabria, se tiver um show desse, acabou. Porque o que tem não é bom, porque eles se acomodaram, os hotéis que nós temos aqui. E acontece nas melhores famílias. Então o estúdio hoje é um ativo que as pessoas estão me procurando e buscando lajes já. Então assim, Clésio, eu não quero um ou dois estúdios, eu quero a laje, eu quero o andar. Porque em alguns casos, Nilson, vale mais a pena você ter um estúdio que uma loja comercial de rua alugada. Sim. Porque você tem ali dependendo de quanto você vai pagar no preço do metro quadrado, você tem uma frequência interessante, né, de hospedagem ali, de volume de hospedagem. Então, às vezes, você tem ali um 0,9, um 0,8, dependendo do mês, pode ser que chegue 1, pode ser que passe de 1% ao mês, e hoje, para você ter uma loja aí que você compra por, sei lá, 500 mil, que quase não tem também, que é difícil achar uma loja de 500 mil para você alugar 2.500, acho que nem bairro tem, né? É complicado, né? Muita gente gosta do mercado tradicional de lojas de rua. Eu acredito que hoje as pessoas, para andar em loja de rua, tem que ser uma boa rua, tem que ser um Aleixo Neto, uma Joaquim Liro, ou um atacado, ou um varejo igual Laranjeiras, Glória, etc. Mas eu confio mais num estúdio hoje bem comprado e bem trabalhado do que uma loja. Então, eu acredito que vai ter muita coisa boa no mercado para estúdios, e é um mercado que eu quero entrar e vou entrar aí em breve, tá? Estarei concorrendo aí. Vai me pagar a comissão? Vou vender. Com certeza. Como é que eu não vou? Hoje eu vendi uma casa minha, hoje eu paguei comissão pro corretor. Tem que pagar a comissão. Tem que pagar, né? Cleves, mas o estúdio, a demanda é mais para investidores, né? Ou tem aquela pessoa que compra para morar, para alguma moradia coisa? Depende muito difícil, do perfil, né? No imóvel não existe regra. Sim, O cliente pode comprar um apartamento de 30 metros quadrados, 25 metros quadrados, ser solteiro e tá tudo bem. E morar ali. Eu acredito que o estúdio, ele dá abertura, ele é muito democrático. O estúdio, se você tem muito e é um investidor tradicional, você compra, porque é bom. E tem um cara lá do quilão, do bairro, que ele quer se enquadrar como corretor, como investidor. Eu tive uma desses 2 estúdios que eu vendi, foi até da Vitacom, na época. E o cara que eu vendi, desculpa a gente ficar falando o cara, mas o cliente que eu vendi, ele era um dono de distribuidora de bebidas. E ele, cara, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que eu não tenho perfil. Meu amigo, você tem dinheiro? Você consegue isso aqui? Te atrai? É possível? Ele, claro, ganho muito mais que isso por semana, tipo assim, do entrada. Falei, meu amigo, dinheiro não tem cheiro não, se você quer comprar, você vai. Então, eu acho que o estúdio ele é muito democrático, assim, o estúdio. Ele dá abertura para o tradicional, para o investidor tradicional comprar, fazer aquisição, e dá abertura também para o pequeno fazer o primeiro investimento. Quem não quer chegar numa mesa e falar assim, assim, às vezes o cara tá querendo ele quer ser inserido. Sim. O estúdio é tão bom que ele insere a pessoa no meio. Então ele fala assim na mesa, eu investi no estúdio para rentabilidade. Entendeu? Ele vai chegar na mesa e falar, eu não fui no mercado financeiro, eu não comprei ações, eu não investi na Selic, não apliquei na renda fixa, né? Eu fui e comprei um estúdio de Jardim Camburi com uma previsão de rentabilidade. Se for bom, eu quero ter 4, 5 durante X anos, que vai ser ali a minha renda passiva para os meus filhos ou para minha aposentadoria. Então, o estúdio te possibilita isso. Top. Clevson, vamos falar um pouquinho do Clevson empresário e o corretor, né? Como é que você consegue conciliar isso, Clevson? A sua vida de empresário, sua vida de corretor, aí a sua vida familiar também. Ô, Nilson, é difícil. Nessa correria que você entendeu? Muita gente não consegue. Hoje, montar imobiliária, se você montar imobiliária, é prejuízo, para te falar a verdade. Não prejuízo, né? Tô sendo até um pouco agressivo, mas tem que ter culhão. Eu fiquei muito tempo sem ganhar dinheiro na imobiliária. Como corretor, eu nunca deixei de vender, até porque venda, no meu caso, ela é uma terapia também. Vender me deixa vivo, me torna uma pessoa mais como é que fala? Com mais energia, entendeu? Vender me atrai conquistas. Toda vez que você vende, você avança uma conquista. Quando você
ganha uma negociação ali de um cliente, uma negociação difícil. Eu sou o cara, que se você só não compra se Jesus voltar, se você morrer ou se você me bloquear. Porque eu não vou desistir de você. Se você quiser comprar, tem clientes que eu comecei a atender em 2021, fui vender no final do ano passado. 3 anos de atendimento. Todo mundo largou ele. Eu falei, não, cara, eu sou igual cachorro velho, eu vou ficar com você. E aí a gente criou uma relação de tanto de amizade que depois a venda veio de forma natural. Montar imobiliário hoje não é fácil, o Nilson, porque assim, isso é um ponto de vista do Cleverson Passos. Eu acho que todo mundo quer começar da cobertura, ninguém quer começar da escada. E é o que a gente falou agora. Pode começar no alto padrão. Isso é o mercado, é o capital, é o capitalismo. Tá certo. Na verdade, não tem certo nem errado. Tá disposto a pagar o preço, tá tudo bem. Mas eu passei por várias pessoas na minha equipe. Eu falo que hoje eu tenho uma equipe muito bacana, sadia. Um ambiente que o astral é um astral que as pessoas que estão ali, um tá torcendo pela outra, um tá querendo ajudar o outro, e isso é muito interessante. E eu acredito que o Cleverson, empresário, ele só foi moldado porque ele renunciou a certas coisas. Ele renunciou de falar assim, ó, tá aqui esse cliente, ele é do meu relacionamento, ele é meu. Eu tô renunciando o meu atendimento porque eu confio em você de ir lá e fazer esse atendimento. Mas lembre-se, ele não é um lead de tráfego, ele não é um cara do LX, do portal, ele não entrou no site. Ele é um cliente meu. Eu tô passando para ti porque eu acredito na sua capacidade de conseguir converter esse negócio. Então, o empresário, ele precisa ter renúncias. Ser corretor, ser dono de imobiliário hoje é ter renúncia. Hoje, por exemplo, eu tirei a minha manhã para mostrar, apresentar 6 imóveis para o cliente da minha corretora. Entendeu? É a renúncia do meu tempo como corretor, para entrar em campo o Cleverson empresário. Então, assim, se eu pudesse falar, hoje eu acho que eu estou vivendo a minha melhor fase, porque a gente criou um espaço, assim, nossa sede, eu nunca vi aqui, pelo menos. Não tem. Não tem. A gente criou uma sede maravilhosa para futuro. A gente também abriu uma frente de consórcio imobiliário que está começando a tracionar de forma bem sadia também. A gente fez um valuation, tudo hoje, é tudo que eu vou fazer toda a frente, a gente faz um valuation, estudo de mercado, diagnóstico, faz a previsibilidade de todo o processo. Por exemplo, eu sei que se eu não vender agora, ou vender no mês que vem, eu tenho uma previsibilidade com base nas minhas métricas e nos meus dados, que vendas hoje não é mais jornada do herói. Não adianta você fazer palhaçada, ser gente boa e rir. Se você não tiver os números, a estratégia e os dados na sua mão, você não vai conseguir vender. Então, hoje as minhas empresas, elas passaram por momentos de aprendizado, como todo empresário passa, não estão do jeito que eu quero ainda, mas eu estou renunciando a certas coisas para chegar no denominador comum. Que eu acho que, igual aconteceu essa venda da Geomi, a Geomi eu vendi 40%, eu dei o mercado tá indo para onde eu comecei a ir com ela e agora eu já... Opa, não é isso, eu vou para outro canto e o mercado tá indo para lá. Entendeu? Eu gosto assim, não sou gênio, mas eu gosto de estar um passo à frente. Eu gosto de estar indo sempre, opa, fui lá, testei e vi, opa, peraí, dá para insistir? Tem lastro? Isso escala? Não escala. Vamos remodelar. Então o Cleverson, hoje empresário, ele aprendeu muito a se renunciar, a se remodelar, a baixar a cabeça, não a falar assim, você tem razão, eu errei, vamos consertar. Isso é importante. Às vezes, não concordar com certas coisas, mas por maturidade profissional, eu tenho que falar, ó, não concordo, mas se foi assim, a gente vai seguir. E também ter maturidade de não concordar com alguma coisa e não ficar igual uma vizinha fofoqueira, que eu acho que o mercado imobiliário hoje é vizinha fofoqueira. Tem muita gente assim, cara, você não concorda, não deu certo, eu vou te acionar judicialmente, o meu CNPJ, ele vai falar com o seu CNPJ e eu não tenho nada contra a sua pessoa. E acabou. É assim que a gente tem que ser. Então, ser empresário, eu tô
eu sou novo, eu tenho 35 anos, mas nesse período aí eu aprendi muita coisa, tomei muita porrada, quebrei, não é orgulho falar, nossa, eu quebrei, meu irmão. Quebrar não é orgulho, não. Eu não tenho orgulho nenhum de ter quebrado. Até porque o quebrar, ele molda muito o seu caráter, porque você vai onde você não queria e tem que abrir mão de certas vaidades e de certos egos, porque naquele momento ali você entende que você precisa de um reset. Mas eu não tenho vaidade nenhuma em falar, oh, eu quebrei. Mas eu, como empresa, eu tenho evoluído muito, porque eu vejo a evolução. Eu, Cleverson, sei que é uma evolução. Talvez quem esteja do lado de fora não entenda o que é evoluir. Eu ver um processo andando sem eu estar dentro da empresa é uma evolução. Eu ver, igual semana passada eu passei mal e as pessoas fizeram as reuniões que eu fiz, as vendas, Então, assim, as coisas andarem, fluírem de forma natural. E eu tenho muito a aprender ainda, principalmente com esse novo sonho que eu tenho, que eu quero começar. Nós vamos começar, não sei se vai ser esse ano ainda, provavelmente pode ser que seja ano que vem, mas nós vamos começar a empreender na incorporação, incorporar mesmo, empreendimentos, e eu vou ainda aprendendo mais como empresário. Como corretor, Nilson, hoje como corretor de imóveis, assim, eu sou muito grato à minha profissão, sabe? Muita gente entra na profissão de imóveis por um pouco de vaidade, que também não tem problema. Não tem problema. Você quer ser vaidoso? Não tem problema nenhum, cara. Se te der resultado, vai ser vaidoso, entendeu? Eu acho que hoje a gente tem que ter um pouco de antifragilidade também. A gente tem que ter orgulhoso, não pode ser ganancioso. Sim. Mas a gente tem que ter ambição, tem que ter orgulho, tem que ser antifrágil um pouco, entendeu? Não quer dizer porque você não vai ter coração, não quer dizer que você não vai ser uma pessoa ética, não quer dizer que você não vai ser uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa antifrágil. E eu sou grato muito pelo mercado imobiliário, por ter tudo que eu consegui, todos os lugares que eu conheci, todas as mesas que eu sentei, todas as relações que eu conquistei foram por conta do mercado imobiliário. Eu acho que, assim, toda história é uma história, toda história tem seu começo, mas quando eu analiso a minha história, eu falo, cara, eu sou diferente pra caralho. Porque eu comecei, assim, do nada. Tipo assim, todo mundo deu as costas. A única pessoa que deu a mão pra mim foi a minha esposa, foi a única que acreditou em mim. Foi a única que me deu força, que deu as costas para as pessoas que deram as costas para ela, porque ela falou assim, eu vou ficar com esse cara. Ela comprou na planta. Eu falo que não é nem na planta. Ela opcionou o terreno para fazer a viabilidade. Então, assim, eu sou muito grato ao mercado imobiliário. Quando a gente fala assim, vai para a página tal de ser empresário, eu sei que talvez, em algum momento, eu não tenha a mesma frequência de ser o Cleverson corretor de imóveis. Hoje eu já não faço muitas coisas, Nilson. Eu não vou em qualquer visita, eu não vou em... Cara, eu não faço isso mais, entendeu? Eu antes de entrar em qualquer tipo de tratativa, cara, eu vou entender o processo, o que é, se aquilo é o momento, se o cliente realmente quer aquilo, sabe por quê? Porque é um desgaste para quem está recebendo ali a nossa investida como profissional, é um desgaste para a gente. O tempo é valioso para todo mundo. Então, cada um tem que saber o preço do seu tempo, eu sei o preço do meu. Eu sei que é difícil, assim, eu vou ser para sempre corretor de imóveis, porque eu falo que se eu for lançar um produto, eu vou trazer corretor de imóveis para dentro do meu negócio, eu vou valorizar o corretor de imóveis, mas eu vou vender também, que eu quero estar lá vendendo, entendeu? Como corretor de imóveis, porque senão, gente, eu vou adoecer, né? Eu sou apaixonado nisso. Então é isso, como um empresário, aprendendo sempre, evoluindo, colhendo alguns plantios. Então, assim, eu estou colhendo algumas coisas que eu plantei no passado, falta mais para plantar e mais para colher lá na frente. Como corretor de imóveis, satisfeito não, né? Grato, não acomodado e nem 100% satisfeito, porque a gente está sempre ali querendo não evoluir como ganância, mas ter uma ambição sadia de conquistar resultados. Eu consegui a meta tal, eu consegui realizar a ação tal. E você está entre os 9 maiores influenciadores do mercado imobiliário do nosso Brasil. Mas peraí, antes de você falar... Rapaz, eu não sei quem fez isso, não. Deixa eu só pedir o menino pra botar eu só vi que eu tava lá. Deixa eu só pedir o menino pra botar um vídeo aqui, porque... cara, são 2 vídeos seus. Tem um que eu falei assim, cara, como é que... Porra, você sabe que meus vídeos não tem roteiro, né? Então, é o que eu tô falando, porque hoje tá muito robótico os negócios. Eu não tenho, assim, eu falei bem assim, eu vou ficar... Isso aqui, Cleber. Eu vou ficar Isso aí, sabe como é que foi? O Lucas tá ali, meu videomaker. Eu cheguei um dia no escritório, vai, solta aí.
Velho, eu ri muito com isso. O pessoal ficou bravo comigo. Que loucura. Isso é um neto. Rapaz, o neto, ele assim, que faz isso, tem de até pular o na Vini, piscina. o Vini Santos aqui do Espírito Santo, ele ficou bravo comigo por causa desse vídeo. Porque ele achou que eu tava falando dele. Eu falei, ô Vini, cara, assim... Eu vejo o Neto e O Neto, fazendo o muito Pilg isso. faz isso há muito tempo. O Neto me ligou de vídeo. Ele tava lá no trancou. Ô, seu filho da mãe, você tá me Ó, quando você vier aqui em São Paulo, eu falei que eu ia te levar naquele restaurante, eu vou te levar lá na Chumbica da Zona Leste. Vou te levar lá no Paraisópolis. Então, assim, foi uma brincadeira. Loucura, uma brincadeira. Véio. Agora, bota outra aí, Felp. Essa cobertura. Essa aí foi sensacional, cara. Até eu. Agora, essa aí é você que já vendeu, mas quando tu fez antes de ter vendido o vídeo, compra que é problema. Ah, essa aqui. Ah, não, esse aí já é o vendido. Já vendido, Aí tem o outro. Você chegou a ver o outro? Eu vi o outro antes tá. Puta que pariu. E você não sabe, cara. Foi muito legal, assim. Vendido. Caralho, você não sabe quem comprou. Ele riu tanto desse vídeo. Ele riu tanto. Saiu até errado ali a letra, mas... O que acontece? Eu acho que hoje eu gosto de fazer tour. Uhum. E eu, esses dias, falei, cara, será que o tour ainda tá legal? Aí eu falei com a Priscila, falei, Pri, você viu o que o Joel falou? O Joel J, ele comprou a casa com o Felt, falando assim, todas as casas que eu vejo, quem tem grana não tem paciência pra ficar vendo corte. Quem tem grana gosta de ver o tour completo. No YouTuber, inclusive, ele falou. E quando é vídeo, ele gosta de ver o tour de 8 minutos. Eu tenho um cliente que compra imóveis comigo. Se eu anuncio um imóvel, sei lá, 8 barão, 7 barão, aí eu boto aquele tour. Cara, ele fala todos as falas, o que eu brinquei. Ele assistiu o vídeo até o final. Entendeu? Então hoje, assim, eu falo que eu fui um dos primeiros do Brasil a fazer vídeos. Não vou falar o primeiro, mas um dos primeiros. Sim. Que se posicionou, fazia vídeo com Moto G, da Motorola, né? Anunciava imóvel, muitos corretores mais antigos anunciaram imóveis em classificados de jornal. Mas eu fui dos pioneiros no classificado de Facebook. Você lembra dos classificados do Facebook? Lembro. Tinha um classificado junto com o Rafael, lá de Vila Velha, Vila Verdadouro, que era chamado Classificado Grande Vitória. Então, assim, eu fui um dos pioneiros nesse negócio de Facebook e Instagram. Hoje, eu não sou o cara que grava os melhores vídeos, Nilson. Uhum. Eu poderia, inclusive, ser um pouco mais, como é que fala? Dar mais atenção a esse tipo de demanda. Só que meu lado profissional, empresário, etc, pai, família, não me permite investir tanto tempo quanto eu investia antes, né? Antigamente, quando era eu e minha esposa, eu fazia vídeo, era eu e minha esposa. Quando era eu e minha esposa, o Miguel, era eu e minha esposa, o Miguel. Hoje é eu, minha esposa, o Miguel, o Joaquim, a empresa, os corretores, a outra empresa, a Jomi, os meus clientes. Então tem muitas coisas, muitas vidas que dependem de mim diretamente ou indiretamente, entendeu? Então assim, mas eu sempre quando eu vou gravar um vídeo, assim, parece que é uma loucura, porque às vezes meu dia tá agitado, tô resolvendo um problema, aí quando liga a câmera, começa a falar, eu me transformo, eu fico alegre, eu começo a rir e brinco. Eu acho que o cliente gosta disso, eu acho que hoje a rede social ela tá vendendo muito final e pouca trajetória, então as pessoas elas estão um pouquinho fartas, né, do tudo perfeito. Eu acho que o orgânico, inclusive, é matéria de estudo meu esse ano, para quem trabalha com o mercado digital aí, né, associado, uso as redes sociais para as vendas imobiliárias. O orgânico vai ser a nova fonte de captação de clientes. Os clientes não querem nada mais editado. O cliente quer o original. E as redes, né, o próprio Meta, o CEO do Meta falou que eles vão dar mais atenção aos vídeos que são feitos de forma natural, orgânica, sem edição. Entendeu? Então, esses vídeos aí foram vídeos que eu adoro fazer. Esse da piscina, eu cheguei um dia no escritório e falei bem assim...
Vou fazer um vídeo aqui rapidinho. E sai da cabeça na hora, eu faço e pronto, entendeu? Esse, quando tu pulou ali, tu falou da piscina, eu lembrei desse Neto Imóvel na Pô, hora. Neto, mas tem uma rapaz, se você olhar ali depois, tem uma galera brava comigo e eu levo super no esportivo. O cara, pra me tirar do sério hoje, ele tem que ser, ele tem que ter uma aula. Ele tem que ele começa a falar mal de mim que eu já acostumei tanto que eu falo, meu amigo, você tem que me chamar pra falar mal junto, porque eu sei tanta história minha que você não sabe. Eu sou expert, entendeu? Aí tem um pessoal que a leva pro lado pessoal, O cara. Neto ali. Entendeu? Aí, cara, mas assim, a internet é o seguinte, né? Você botou, tem que saber, tem que aguentar a pressão, né? Tem que Então, aguentar, eu tem tenho pra onde hater correr, não. da penca. Aqui, Cleiton, Continuem. fala pra gente aí do como é ser. Se tá entre os 9. Então, Entre o eu, nove assim, maior. o Nilson, eu fico E também no checkmate, né? checkmate Do a Gustavo semana Rangel, que vai ser vem. semana que vem, né? Concurso só Fala com um Fera, pouco aí. com Felt e com Paloma. Felt, principalmente, que é um cara que eu trouxe ele no meu evento aqui, ele, Eu o lembro, Ayrton e eu o Alves Stalin. Felt tá, assim, virando uma referência nacional. Virando não, já é uma referência nacional, mas com grandes negociações feitas nos últimos meses. Thiago Nigro, Joel J, alguns plays. Vou estar concorrendo com ele e com a Paloma. Tô vendo, eu não fui ano passado, tô querendo esse ano, mas começa as aulas dos meus filhos e é integral, tem adaptação e eu tô aqui. Vou deixar a mulher com a bomba, o figo e tal. Eu fico assim, cara, eu fico muito orgulhoso, primeiro por ser um dos primeiros caras negros a se destacarem no mercado imobiliário de alto padrão no Brasil, né? E eu comecei quando tudo era mato. E segundo, por ser o único capixaba indicado. Pode ser, muita gente, pô, besteira, não sei o que. Cara, eu não fico forçando, eu não fico lá ligando pro Gustavo, eu não fico lá comentando as coisas dele, eu não fico lá, tipo assim, me fazendo presente, cavando. Cara, ele vai, quem me coloca nessa lista é porque me acompanha meu trabalho e sabe quem eu sou de verdade. Eu sou um cara que às vezes me liga e fala assim, Clésio, a gente quer que você participe do prêmio tal aqui. Eu falei, pô, legal, tem que pagar 5 mil. Eu falei, então eu não vou. Eu não vou pagar pra ganhar um prêmio, cara. Se eu não mereço tal prêmio, eu vou pagar por ele pra quê? Entendeu? Então, assim, eu fico super feliz quando acontece esse tipo de indicação, esse tipo, pô, colocar eu entre os 9 maiores influenciadores do mercado imobiliário do país, de 260 milhões de pessoas. Sim. E tem, eu acho que, sei lá, deve ter quantos corretores no Brasil? O Brasil tem 554 mil. Aí bota 1 milhão que tem os informais. Então, assim, entre 1 milhão, tá entre os 9, né? Então, assim, eu fico muito feliz por trazer isso para o Espírito Santo, porque eu ajudei. Não vou falar eu ajudei, porque eu não tenho, seria um pouco egocêntrico da minha parte. Mas muitas pessoas começaram a conhecer o Espírito Santo através do meu conteúdo no meu Instagram. Porque muita gente. Inclusive, eu vendi pra gente de fora, porque o cliente olhava e falava, rapaz, mas esse lugar aí não é possível. Não é possível. Já vendi pra gente que foi ver o apartamento 6 meses depois, 8 meses depois, 1 ano depois. Então, assim, eu fico muito feliz de colocar o meu estado no cenário nacional e ser um dos únicos a estar lá e como satisfação pessoal também é gratificante demais. É a vontade de olhar pro Cleverson da primeira semana da MRV, que chegou lá com o ticket de alimentação de R$200, com o celularzinho sem capa atrás, com um cálciozinho de fósforo segurando a bateria, fala assim, cara, daqui a X anos você vai estar num lugar que você nem imagina. E vai chegar ainda mais. mais, Vai chegar, né? mais ainda. Tá? Clevson, já deu 1 hora, velho. Eu falo. Não, mas tá bom demais. Convidou, eu adoro ouvir. Não, tá doida, pai. Aqui é pra aprendizado. Um dos melhores podcasts que eu gosto é quando o entrevistado fala mais, porque eu fico só ouvindo, eu fico só aprendendo. Bom. Eu falo além da conta, mas é bom. A gente tem um brinde pra te dar da nossa parceira que tá entrando com a gente agora. Fabrício, agora que eu fui ver que eu não tô vendo quem tá ali, eu vi, agora que eu vi o Fabrício. Fabrício. Ela é uma das você sabe que o Fabrício, cara, você não sabe, o Fabrício, ele tá aqui. Teve uma época que eu estava bem arrochado, foi em 2017, foi na época que. Olha aí! Olha aqui, ó. Caramba, irmão, aí. Isso, meu amigo. Aí Rapaz, sim, ó. Isso Lucas, não é pra catar, não, hein? O Lucas é meu cunhado. Aí, viu, Lucas? Agora tem ali também. Muito obrigado ao pessoal da W13. Fabrício, é W13, W13 hoje é uma das maiores empresas de tecnologia. Muito bacana. E soluções do nosso Brasil aqui. Ele tá... do Elon Musk, né? Que legal, cara. Bem bacana. Eu gostaria, inclusive, de conhecer, porque é um mercado que, indiretamente, eu já tô começando a
Aí, Fabrício. Investir. Ele que é o... Ele que é o cara. Pô, bacana. O Fabrício, ele... Só pra contar uma história, o Fabrício tem uma época que eu tava arrochado. Eu tinha montado um escritório junto com um advogado e aí a gente desfez a sociedade na época. Isso foi em 2016... Não, nem foi... 18, não, 17. 17. Cara, eu tava tão apertado e o Fabrício foi lá comprar. Isso a gente tava... Caraca, já tem quantos anos? 8 anos. 8 anos, né? E o Fabrício foi lá e comprou os móveis, Nilson. Os móveis desse escritório. Rapaz, eu não tinha nada. O Fabrício foi lá, eu lembro, foi 25 mil. Foi. Aí você falou assim, ó, o que dá pra pagar é 25. Eu teria aceitado 10. Eu falei, não, 25 não, 30, não, 25 não se fala mais. Eu falei, pô, cara, é foto, tudo móvel bom. Toma aí, tá. Saí pousudão, meu amigo. Mas, cara, ó, obrigado. Valia. Não, você comprou bem pra caramba, fez um baita negócio. Pra você ver, é ciclo, né, cara? E assim, eu não tenho orgulho, mas também não escondo a minha história, cara. Eu acho que isso ajuda também a moldar nosso caráter, esses momentos. E obrigado, ó, WT13 pelo presente. Ó, copinho da Stanley, pra jogar altinha na praia. Clébson, queria agradecer por tua presença. Já acabou? Você tirar o seu tempo pra estar aqui com a gente aqui. Eu sei como é que é a correria. E eu queria te agradecer de coração mesmo. Obrigado, Nilson. E te agradecer também que você vai ser um dos nossos palestrantes lá no evento. Dia 26 de abril estarei lá, meu amigo. Para falar um pouco do mercado imobiliário pra gente lá. Vamos lá. Segure os tambores que eu tô chegando, viu? Obrigado. Agradecer ao Nilson. E, cara, continue nisso. Essa batalha eu sei que é difícil, que é, cara, falar do mercado imobiliário e fincar bandeira, né, cara? A gente precisa fincar bandeira. Mesmo sendo no mercado de muro baixo, tem muita gente boa, tem muito talento, tem muitos empresários gerando emprego, gerando renda, distribuindo renda. Eu acho que o mercado imobiliário, apesar das suas nuances, ele é muito, como é que fala? Ele tem muitos frutos, né? Então, que você continue fazendo esse trabalho que está fazendo com muita excelência. Obrigado, meu irmão. Toca aqui. Valeu. E, ó, tamo junto, assiste aí. Valeu!